Mas isso, Mas isso, vamos que você, nessa. isso que você falou da Ana Mozart, aliás, agradecer o Lineu Araújo, agradecer a Sônia Maria Cardoso, estão solidários aqui com a gente, o pessoal tá gostando. Isso deu muito debate na esquerda, viu, Gustavo? Muita gente, assim, sobretudo os mais velhos, falaram: esse pessoal aí dos games está surtando por pouco. Eu quero dizer uma coisa para você, gente. Uma coisa, eu vou ser muito sincero aqui e não vou ofender a ministra. A ministra do esporte não querer dar incentivos para os esportes, porque tem muita marca grande que está envolvida nesse setor, eu super entendo, ministra. Tá certo. A gente faz uma conversa mais no futuro, porque o que eu acho que a gente tem que levar de demanda mais à esquerda para ela no âmbito de esporte, Gustavo, talvez seja pleitear melhores condições para esses atletas brasileiros se colocarem. Ninguém está pedindo necessariamente dinheiro para a ministra. E a gente entende a preocupação dela de focar em outras áreas. Mas o lance dela falar que não é esporte é uma desinformação muito grande no seguinte aspecto. Tem muita gente falando que é uma besteirinha o que a gente está falando aqui. Mas é esporte sim, gente. O Gustavo falou da Coreia do Sul e normalmente o pessoal lembra dos Estados Unidos, que são duas pátrias capitalistas. A China, que é esse colosso comunista que nós conhecemos, tem a maior empresa de games e eles têm uma legislação dos esportes no sentido de considerar a categoria esportiva. O país comunista considera essa categoria como esporte. Então a gente precisa tomar um cuidado e tem que ter paciência mesmo. A Ana Moser é uma pessoa séria, eu a entrevistei, eu conheço ela, eu acho que ela errou nesse episódio do ponto de vista só da declaração. Mas a gente tem que pensar que jogos não é questão de você considerar esporte ou não. Ela é uma mídia multimídia. Eu quero, por exemplo, que a pasta de cultura abarque. Hoje a cultura anunciou um edital com o Banco do Brasil. Não apareceu o nosso setor de games contemplado. Eu não quero criar uma briga lá no começo. Como o Gustavo lembrou bem, estamos só com 17 dias de governo. Dá para lançar muito mais edital, dá para lançar muito mais incentivo. A gente pode pensar aí em inúmeras inserções. Mas não e vai ser o governo da paciência mesmo, mas não é para menosprezar essa discussão, gente. Eu gosto muito de videogames, mas eu estava falando até na live da tarde hoje, não é porque eu jogo muito, gente, é porque eu considero essa uma mídia fundamental para a gente gerar emprego para os mais jovens, é um caminho de entrada para a molecada conseguir se realocar, é um caminho fundamental para a gente modernizar a nossa indústria criativa, a gente ter mais talentos, ter fomento para as empresas. Eu não estou pensando nada para mim enquanto jornalista, eu só cubro esse setor. Mas tem muito profissional que precisa justamente dessas empresas fortalecidas até para exportar produtos internacionalmente, né, Gustavo? O lance é Não, pensar essa a, cadeia. a grande discussão, uma das grandes discussões que eu trouxe, e uma frase que eu falei muito, eu trouxe não, porque na verdade é o que já estava sendo falado, e eu quis falar sobre isso, o futuro do trabalho e o trabalho do futuro. As relações de trabalho mudaram, os tipos de emprego mudaram. A gente vai estar dando escola técnica para trabalhos que já ficaram obsoletos e tantos outros que ficarão nos próximos anos. A gente tem que se equipar e estar preparado para isso. Para novas oportunidades de trabalho, de emprego e tal. E agora é a velharada que fica reclamando, achando assim, porque vocês estão discutindo por pouco, tira o Candy Crush de vocês, para vocês verem como é que vocês ficam, vocês não surtam de tarde. Então, videogame em todos os níveis, quer seja entretenimento, quer seja trabalho, quer seja esporte, quer seja de possibilidade de desenvolvimento de tecnologia, para que nós nos tornemos, de fato, um país soberano, desenvolvendo nossas máquinas, desenvolvendo as nossas peças, para que não haja um colapso eventual de uma guerra ou de uma pandemia, onde a gente fique isolado, porque a gente depende basicamente de produtos que venham da China, de peças que venham da China, para que a gente comece a construir esse futuro. E aí, com trabalhos que é o futuro do trabalho, o trabalho do futuro, como eu disse, tudo passa por aí. A gente não pode enxergar as questões superficiais. Superficialmente, uma declaração de um deputado elogiando um torturador parece só alguém do terceiro escalão que quer causar. Mas, profundamente, olha o terror que a gente está vivendo. Sim. Superficialmente, para quem não entende do assunto, para quem não acompanha, pode parecer assim, os nerds lá brigando, reclamando por conta da declaração da ministra. Não.
é porque é muito mais profundo do que isso. Ninguém aqui, todo mundo aqui tem o seu videogame. Quem quiser jogar, e outra coisa, Gustavo, desculpa te interromper, mas vou falar da implicação política prática disso. O MBL é um movimento de direita que está se apropriando dessa pauta dos videogames. Então eu falo, gente, nos ouçam, porque à medida que você tem uma ministra que às vezes dá uma declaração inadequada, e volta a dizer, não estou atacando a Ana Moser, espero que ela assista essa live e reflita sobre o que ela falou, mesmo que ela ainda discorde que seja esporte, parem de dar munição para a extrema-direita. O Bolsonaro fez 4 reduções de impostos que não deram em nada. Mas isso é sempre usado pelos gamers da extrema-direita para dizer que o Bolsonaro se preocupa com esse setor e o Lula não. Então a gente precisa se inserir nessa discussão. É essa que é a questão. Toda vez que a esquerda dá uma bola fora e não nos consulta, é isso que eu falo, gente. Teve um grupo de 30 profissionais ligados ao mercado de games que redigiram uma cartilha. Lá na cartilha está dito que esportes pode ser encarado como esporte. Se a ministra quer ou não encarar, isso é outras coisas, mas consultem o que foi dito na cartilha, o que esses profissionais estão falando. Eu trabalho com isso, Gustavo, estou lembrando, eu jogo desde os meus 2 anos de idade e eu trabalho com isso desde quando eu entrei no mercado de jornalismo. Então eu, assim, não estou dando carteirada aqui, mas eu entendo um pouquinho do negócio e o meu entendimento não é porque eu gosto de jogar Alex Kidd, tá, gente? É porque eu pesquisei isso aqui. Tem gente lá que participa desse comitê indiretamente. Os jogos são desenvolvidos no Brasil desde 1981. E tem gente que está descobrindo esse assunto agora, em 2023. Exatamente. Então, assim, gente, saibam diferenciar. A gente pode discutir a noite inteira se sopa é ou não é janta. Mas o fato é que tem gente que janta sopa. Opa! Entendeu? Então, a discussão não é o que a ministra acha que seja esporte ou não. A discussão é. E há quem pratique. Então, você pode achar o que você quiser. O que você precisa abrir é espaço de diálogo, porque não vivemos o governo do achismo. O que eu acho? Eu posso achar... Para mim, sopa não é janta. Mas tem gente que janta sopa. E aí? Então, é isso. Você pode achar que é esporte, não é esporte, mas é esporte. Tanto que é o maior esporte praticado na Coreia do Sul. É esporte. Então, pronto. Então, não é questão do que eu acho, é questão do que é. Que ela abra, que eu veja essa live e abra a oportunidade, principalmente para os meninos da cartilha, para irem, para conversar. E o mais importante é isso, é abrir espaço para conversa. Não uma definição, é ou não é. Pô, calma aí. É ou não é? Nós nunca da esquerda funcionamos assim. Não. As coisas são muito mais complexas e aí por isso que a gente está por aqui, gente.